Fica à vontade. Como você prefere, Ricardo? Eu posso falar que assim Fica à vontade. flui mais, talvez, né? Tudo bem. Então, eu comecei minha trajetória com dores lombares há 40 anos, aproximadamente. E é muito significativo eu estar aqui nesse lugar, porque nessa época, há 40 anos, eu estudei aqui, né? Esse lugar onde hoje é a vila, era uma fazenda dos padres agostinianos, tinha um seminário, e eu vim estudar no seminário. E até onde é a prefeitura hoje é o lugar onde era o seminário. Então, depois de 40 anos ter voltado aqui, ver tudo diferente, né? É uma coisa muito gratificante até. Mas um dia, essas brincadeiras de moleque, né? Um de meus colegas me deu um pontapé e ele acertou com o bico do sapato o meu cóccix. E aí eu fiquei semanas, precisei ir para São Paulo para ver o que havia acontecido, né? Mancando, tudo. E foi aí que começaram as minhas dores lombares. A partir daí, evoluindo, né? Um médico até sugeriu, não, você tem que colocar um aparelho que se chama espaldeira. Era uma coisa toda de metal que se colocava nas costas e era amarrada com umas tiras de couro na frente do corpo. Naquela época eu não tinha dinheiro, então, felizmente, não coloquei. Mas, você deu bem. E isso tudo não me impediu, felizmente, de seguir um trajeto de atletismo. Eu virei ginasta depois, nadador, ciclista, esgrimista, um monte de coisa eu acabei fazendo. Imagina se não tivesse. Então, mas aí a gente começa a estudar, as coisas diminuem de ritmo no que diz respeito à atividade física. E eu acabei indo morar num sítio, depois de muitos anos, isso faz 10 anos, né, apenas. E lá no sítio continuava com o meu ritmo de abusos com relação à minha coluna. E era carregando tora de eucalipto, uma época em que eu estava colhendo lá, e carregava toras de eucalipto, pegava na enxada, trabalhava horas na enxada, no enxadão, foice, coisas que acabam prejudicando muito a coluna se não feitas de maneira adequada. Quando foi em fevereiro de 2015, minha mãe, que mora em São Paulo, sofreu uma agressão e, em função disso, ela caiu e fraturou o fêmur. E aí eu precisei vir para São Paulo para cuidar dela. Então, eu já tinha problemas na coluna. Minha mãe, não muito pesada, porque ela é magrinha, né? Mas era um peso que eu não esperava carregar, ter de suportar. Então, tudo aquilo, levanta, tira da cama, põe, leva para o banheiro, tudo, aquilo acabou prejudicando bastante a minha coluna. Mas aquele ano de 2015 eu passei bastante bem, inclusive, apesar de todo esse esforço. Mas quando foi no dia 1º de fevereiro de 2016, eu precisei ser carregado para o hospital, porque eu não conseguia andar de jeito nenhum, completamente travado, uma dor imensa. E o médico me internou para cirurgia em caráter de urgência. E lá eu fiquei durante 10 dias aguardando que o convênio liberasse a prótese, e não foi liberada, e eu com acesso venoso, né, tentando fazer que aquela dor diminuísse, mas não diminuía. Era uma dor que até com tramadol, que é um remédio muito forte, não cedia. Mas aí o que aconteceu? Logo no primeiro, segundo ou terceiro dia de internação, aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu vou contar isso por causa de um fato que uma coisa que a Kelly falou ontem, né? A transformação da dor e do sofrimento em cura. Então, o que aconteceu? Eu estava lá na cama, naquela dor e tudo, de repente chegou, era uma enfermaria, e chegou um rapaz que havia sofrido um acidente de motocicleta. E ele perdeu o baço por causa do acidente, teve uma ruptura do fígado, conseguiram suturar, felizmente, mas ele sofria muito, né? Jorge é o nome dele.
ele estava lá na cama e chorava e se debatia porque era muita dor e dor nas costas. Aí eu falei, não conseguia aguentar ver aquilo, né? Falei, quer saber de uma coisa? Eu fui lá e falei para ele, Jorge, você permite que eu faça uma massagem nos seus pés? Porque eu sou reflexologista, né? Eu sou professor de filosofia, mas atualmente eu trabalho como reflexologista. Eu tenho uma formação em medicina tradicional chinesa também, e ele aceitou. Aí eu comecei a fazer reflexologia nele, né? Enquanto eu fazia, ele dizia, como é bom isso, né? Como é bom isso. E ele foi melhorando, né? E aí eu descobri uma coisa muito importante. Eu falei, puxa vida, mas eu aqui reclamando da minha dor, tá certo que ela é intensa, mas olha desse rapaz, o que ele passou, né? Obrigado. E aí os outros pacientes que começaram a chegar, e vários foram, nesses 10 dias em que eu fiquei lá, em questão de acidente de motocicleta. Então, teve o Felipe, que quebrou como chama? A patela. A patela, né? E aí o que acontece? Chega lá, a pessoa não consegue se locomover, não consegue comer. Então eu levantava, pegava meu sorinho, ia lá, ajudava a pessoa a se alimentar. E assim aconteceu com todos, várias pessoas que foram internadas lá. Então foi um período para mim eu digo, de grande iluminação espiritual, porque eu ultrapassei o limite daquela dor que eu passava para me dedicar àquelas pessoas, né? Então foi uma coisa, eu até depois que saí do hospital, mantive contato com as pessoas durante muito tempo, e eu voltei um dia lá para conversar com o pessoal da enfermagem, para agradecer tudo que eles haviam feito por nós, e eu disse, olha, eu tenho saudade daqueles dias em que eu fiquei aqui internado. Até um deles falou, não, pode voltar, então, a gente tem vaga. Eu falei, olha, a circunstância eu também não quero. Mas, enfim, foi um período, realmente, eu tenho saudade daqueles dias. Parece loucura dizer uma coisa dessa, né? Mas não por causa da dor, evidentemente, e sim por causa de como eu descobri o quanto útil poderia ser as pessoas que estavam em situação pior do que eu. E aí, não fiz a cirurgia, porque o médico não conseguiu a prótese importada que ele queria. Ele me falou, bom, vou te dar alta porque eu tenho medo que você acabe contraindo uma infecção hospitalar. Venha para nós fazermos um procedimento eletivo. E eu marquei consulta com ele, quando cheguei na consulta, e eu morava em cidade, em Sorocaba isso, né? E eu morava em Itapiraí, morava e moro ainda. E aí cheguei lá, a moça falou para mim, olha, infelizmente o doutor teve uma urgência e não pode te atender. Vamos remarcar? Vamos. Remarquei. Quando chegou na outra consulta, eu fiquei esperando um pouquinho, aí a moça me chamou, o doutor não pode te atender porque ele tem outra urgência. Falei, não é possível, isso é coisa de Deus, né? A gente tem que aprender a ler nas entrelinhas. Aí eu fui procurar outros médicos e todos eles disseram para mim, 3, não é caso cirúrgico. Todos eles disseram que não me operariam, né? Bom, já desinflamado, tudo bem. Mas, mesmo assim, eles disseram que não era um caso de cirurgia naquele momento. E foi assim. Bom, aí o que aconteceu? Um anjo, né, tem tanto na vida da gente, mandou para mim um link do Movimento Inteligente. E eu comecei a vasculhar lá, vi alguns pronunciamentos da Kelly. Pensei, puxa, que interessante, né? Vamos fazer esses exercícios, quem sabe dê certo. E como eu cuidava da minha mãe ainda, depois de eu sair do hospital, voltei para São Paulo para continuar cuidando dela. Eu fiquei desempregado praticamente, né? As pessoas que eu tinha para atender, muitas delas foram embora, foram procurar outros terapeutas, e eu fiquei com muito pouco trabalho. E eu quis me inscrever no curso, mas eu pensei, puxa vida, agora nessa época de dificuldade, como é que eu vou fazer?
E acabei deixando passar, mas fui fazendo os exercícios que a Kelly sugeria. E, para encurtar, foi com isso que eu me mantive até hoje e vou continuar me mantendo, isso sem ser assíduo como eu deveria ser, né? Bem sem vergonha, fazendo um monte de coisa que eu não deveria fazer, sei, e não fazendo todos os exercícios que a Kelly sugere, mesmo tendo me matriculado na turma 3.0B, não, na 3.0, eu sou daquela ainda. Né? E eu até hoje não concluí o curso. Eu venho fazendo. Olha só que maravilha, né? Tá? Imagina quando concluir, ele está escalando, está indo resgatar as pessoas na montanha. Pois é. Então, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem sido excelente. Em nada é tão difícil quanto os procedimentos que os médicos pedem para a gente fazer. Fisioterapia todo dia, você chega lá, faz o choquinho, faz o infravermelho, vai embora, no outro dia volta, a mesma coisa, aí você não vê resultado absolutamente nenhum. E na sua casa você pode fazer os exercícios que a Kelly sugere de uma maneira tão simples, né? Parece que é tudo tão inócuo e quando você percebe, o pessoal está falando aí melhor do que eu, né? O que acontece. Então é isso, eu só tenho a agradecer a Kelly, a equipe, o Gabriel, né, e todo mundo, e a felicidade de participar desse evento com vocês também. Tá? Obrigada, querido. Vou dar um abraço. Obrigado, Ricardo, por compartilhar a sua história também conosco.